Vamos iniciar nossa atividade da manhã, buscando aqui onde estamos, ou onde cada um estiver, buscando a sintonia mais estreita com os amigos espirituais que prepararam esse momento para acolher os nossos corações. Sintamos o abraço amigo, terno, acolhedor, que nos traz tranquilidade à mente, serenidade ao coração, a fim de que possamos interiorizar a mensagem com a sua profundidade e que ela encontre em nossa alma uma ressonância de uma necessidade, de um desejo de mudança, de um esclarecimento que nos ajude nas lutas de cada dia, nos campos honestos de nossas escolhas e em nossa caminhada natural, cujos desafios são para o nosso crescimento. Nesse momento, ouvindo aqui onde estamos, a algazarra dos pássaros, mediante o sol esplendoroso que nos anuncia um novo dia, tornando exuberante a natureza, com suas gramíneas verdejantes e também suas flores, as árvores, tudo concorre para o nosso aprendizado, natureza esta da qual fazemos parte. Busquemos nesse momento, então, através do olhar para dentro, abstraindo-nos das preocupações, ansiedades e de tudo quanto possa, no mundo exterior, representar as nossas distrações, nossas ilusões, nossos vícios, defeitos, para mergulharmos na essência da plenitude espiritual, onde se encontram as verdades que, como espíritos, podemos contemplar. Faltando-nos as palavras, rogamos aos amigos presentes espirituais que supram a nossa pequenez e necessidade, auxiliando-nos. Enquanto eles nos abraçam, criando essa atmosfera refazente que nos envolve, vamos elevar o pensamento nesse clima amoroso, perfumado, doce, que se formou, e encontrar a figura meiga do Nazareno, nosso mestre amado, contemplar-lhe a figura, percebendo-lhe a serenidade, a grandeza, a doçura, mas também a firmeza e a determinação daquele que veio à Terra cumprir uma missão de nos auxiliar no progresso, na evolução. Contemplando-lhe a figura majestosa de um verdadeiro rei, não diante de quem devemos nos curvar, mas a quem devemos nos unir, para que nossa caminhada seja mais profícua, mais elevada. E assim, percebendo-lhe a presença, queremos dizer: Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos na Tua presença, com o desejo de que o Senhor nos envolva, que o Senhor toque os nossos corações, permitindo-nos as experiências profícuas, com paz, com esperança. Auxilia-nos, Senhor, a nos afastarmos de todo o mal, de tudo aquilo quanto nos seduza para os enganos e os erros. E permita-nos, Mestre querido,
com tuas forças generosas, que possamos fazer as melhores escolhas neste caminho, nessa estrada escarpada, nessa íngreme subida que devemos fazer vencendo os nossos defeitos, paixões e limitações na direção do Pai Celeste. Obrigado, amigo querido. Nesta manhã te rogamos e para sempre que fique conosco. Assim seja. Bom dia a todos os presentes. Bom dia aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. É sempre uma alegria estarmos juntos nestas manhãs de sábado para o Espírito em Foco, que é um trabalho com a obra da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, a mentora do médium baiano Divaldo Franco. Ela que nos auxilia, através de suas obras, a essa viagem para dentro, para a busca do entendimento que nós precisamos fazer de nós mesmos e assim melhorarmos o entendimento em relação à vida que vivenciamos. Estamos trabalhando o Amor e Imbatível Amor, esta obra da psicologia transpessoal. Eu tenho aqui uma edição especial de capa dura, né? Mas ela tem várias capas e o conteúdo é muito importante para todos nós porque trabalha as bases do sentimento que Jesus propôs para nós como aquele que auxiliaria-nos à resolução de todos os nossos problemas e permitiria a nossa evolução. Então nós estamos conversando sobre os comportamentos autodestrutivos, onde a Joana de Ângeles vai nos mostrando a questão do nosso comportamento, a importância que ele tem. Talvez a gente ache que a nossa atitude só nos atinge, só nos alcança e não tem reflexo além de nós. Mesmo que assim fosse, todo o efeito do nosso comportamento ficaria em nós. E nós teríamos as consequências naturais desses efeitos. E eles seriam para nós, se bons, se esse comportamento é bom, naturalmente que seria uma vida mais tranquila, mais serena, com maior controle da nossa existência. E quando eles são ruins, realmente nós navegamos por águas turbulentas. E não raras vezes naufragamos nessas águas quando escolhemos comportamentos que não são ideais dentro da moral cristã, da verdadeira moral, é claro, aquela mostrada por Jesus. Especialmente atendendo a um impositivo que Jesus colocou na sua mensagem, que é: não façais ao outro o que você não gostaria que ele te fosse feito. Esse preceito, né, essa indicação, se seguida à risca mesmo, se nós tivéssemos determinação de segui-la, ela evitaria praticamente quase todos os males que nós causamos e que sofremos, mas que não é completamente observada por nós, por causa do egoísmo e do orgulho. Por causa das nossas paixões, a gente acaba fazendo coisas que criam dificuldades também para os outros, porque nós vivemos interconectados. Nós não estamos no mundo sozinhos. E o amor é um projeto individual de efeito coletivo. Nós desenvolvemos no coração e os seus efeitos se expressam em torno de nós, com todos aqueles que convivemos. E muitas vezes, não observando isso, atendendo a paixões e ideias e negatividades da nossa conduta ainda antiga e viciosa, nós acabamos nos envolvendo com situações que nós acreditamos que só dizem respeito a nós, a nossa vida, mas não é assim. Nós estendemos isso, principalmente para aqueles que estão mais próximos, né? Nossos familiares, o círculo de trabalho, o círculo religioso é onde, da amizade, é onde esse efeito se faz de maneira mais patente. Mas especialmente nos beneficiando ou prejudicando, dependendo da nossa conduta. E ela vai trabalhando esses aspectos, né, dizendo dos efeitos psicológicos, dos efeitos espirituais e dos efeitos
materiais que a nossa conduta tem. O nosso psiquismo, ou seja, a nossa mente, ela se irradia em torno de nós e em nossa vida. Então, tudo que se passa no nosso ambiente mental acontece de alguma maneira na nossa vida. Então, se eu tenho pensamentos, por exemplo, pessimistas, derrotistas, pensamentos ruins, naturalmente vou atrair uma atmosfera ruim, perniciosa, negativa, que em primeiro plano me torna a própria vítima dela. Eu passo a ter um sentimento de tristeza, de amargura, de desinteresse pela vida, não sem vontade de fazer nada. E esses pensamentos também induzem-me a comportamentos negativos, ou seja, as chamadas fugas, para escapar desse estado de alma profundamente negativo e ruim que eu mesmo criei com o meu pensamento. Fazendo um parênteses aqui, muita gente diz assim, minha vida não presta, minha vida é ruim. Isso é uma autossentença. A vida de ninguém é ruim. A vida nossa é o que ela é, conforme as necessidades espirituais nossas, decorrentes das nossas atitudes em todas as vidas até aqui. Então nós implementamos um projeto de vida, quando saímos do mundo espiritual, adequado à nossa necessidade espiritual. Não temos como culpar ninguém, nem a família, nem a Deus, nem ninguém. Se há alguém que nós devemos olhar detidamente quando nos sentimos lesados, magoados e feridos em qualquer situação, é para nós mesmos. E perguntar, como me ensinou Maria Dolores, certa feita, quando eu estava fazendo um questionamento, ela disse assim, nunca pergunte, nunca faça essa colocação, por que é que será que a Maria me feriu? Pergunte, por que é que eu me feri com o que a Maria me fez? A pergunta é sempre de nós para o mundo e para o outro. Porque não é importante o que os outros fazem para nós, mas é importante como nós nos sentimos com aquilo que fazem para nós. Isso depende de sentimentos que nós temos, de valores que nós temos, que interpretam daquela maneira o que está recebendo. Então nós temos que pensar sobre isso. E nas fugas nós escolhemos caminhos que vão nos levar a maiores problemas ainda. Vão nos levar a mais consequências, a mais dor, a mais sofrimento. Nós estamos terminando a leitura do livro Memórias de um Suicida, e lá tem o desfecho da vida de alguns personagens, né? E alguns deles contam as últimas vidas, e ao enfrentarem provas dolorosas por consequências de vidas anteriores, naquela vida não aceitando aquela prova, suicidaram-se. E agora estão percebendo que estão às voltas de novo com o quê? Com as mesmas provas. Com as mesmas situações. Então tem um personagem lá, que numa vida anterior, mais lá atrás, ele teve a cegueira como expiação. Não suportando a cegueira, ele suicidou-se. E qual vai ser o móvel da próxima existência dele? Qual vai ser a prova que ele vai enfrentar? Da cegueira novamente. E agora pedida por ele. Ele solicitou a cegueira como uma maneira de, em 40 anos, quitar o passado. Quitar todas aquelas dificuldades que ele criou para si mesmo, em decorrência do próprio suicídio. Então as fugas, sejam elas de que nível for, elas nunca vão resolver os nossos problemas. Seja para o vício, para o álcool, para o sexo, para o comportamento irresponsável, para a mentira, para os desvios de toda a ordem, vícios materiais, morais, sejam quais for a escolha do espírito para fugir daquela experiência que ele está vivendo, não vai levá-lo a lugar nenhum. Ele vai perceber depois que ele permaneceu no mesmo lugar onde tudo começou, só que com um agravante agora. Né? A gente tem uma vida, nós temos uma existência onde nós estamos no eixo dela, por isso que ninguém pode falar assim, você é a razão da minha vida. Não, a razão da minha vida sou eu. Porque eu estou no centro da minha vida. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Ninguém na minha vida é mais importante que eu. Então, tudo que eu fizer, eu preciso levar em consideração que eu preciso respeitar esse ser que é a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Em torno de nós, Deus colocou as estrelas, né? Ou seja, aqueles acessórios para nos ajudar na prova.
e no crescimento espiritual, que são as pessoas, nossos amores, pessoas que nos amam, que nos querem bem, que dão suas vidas por nós muitas vezes, que dedicam seu carinho, seu amor, seu respeito, e que muitas vezes nós não sabemos valorizar, mentindo, traindo, enganando, achando que estamos fazendo uma grande vantagem pelas fugas, porque o nosso interior não está bem. Nós estamos às voltas com as consequências do que criamos para nós mesmos, que criam uma atmosfera ruim, muitas vezes, em torno de nós, mas que não são as pessoas. Deus nos dá um trabalho, pode não ser exatamente aquele trabalho que nós queríamos, mas é o que nós precisamos. Há uma diferença entre o querer e o precisar, e o necessitar. A vida que temos é a vida que nós necessitamos, não geralmente, muitas vezes, aquela que nós queremos. E respeitar essa experiência é subir degraus. Desrespeitá-la é permanecer estacionado evolutivamente, mas moralmente nós descemos a um patamar onde, na próxima vida, teremos que recomeçar. Mas olha que interessante, a gente vai procurar, nós vamos procurar na próxima preparação da existência seguinte, algumas coisas que não estarão mais. Assim, mas não eram 8 estrelas que tinham na minha vida? Onde está aquele amor? Onde está aquela condição material? Onde está aquela saúde? Onde está isso? Onde está aquilo? E a gente olha e não tem mais. Porque nós não estamos mais naquele patamar onde estavam esses acessórios, esses recursos, para nos ajudar a crescer e evoluir. E aí nós vamos ter que enfrentar a mesma prova, com a mesma dificuldade, na mesma intensidade, com uma situação muitas vezes agravada e sem os benefícios que tínhamos. É claro que Deus vai colocar outros, mas não é a mesma coisa mais. Porque embora sejam pessoas que vão cuidar de nós, situações que vão nos ajudar, o coração vai sentir que não é exatamente aquilo que ele esperava encontrar ao estar aqui na existência. Aí a gente reclama, porque as pessoas não correspondem exatamente àquilo que nós queríamos. Mas onde será que estão as estrelas verdadeiras que estavam orbitando, né, ou estavam no céu das nossas vidas e que agora não estão mais? Podemos reencontrá-las? Talvez daqui a algum tempo, na evolução encontramos. Mas naquele momento, não estão conosco mais. E nós temos que dar conta da experiência. Mas o acelerar do passo para encontrar essas estrelas que saíram da nossa vida e que não estão mais. Então, por isso, a responsabilidade que temos que ter em relação à existência. Ninguém engana ninguém. Ninguém engana ninguém. Engana-se a si mesmo. Tudo que nós fazemos está profundamente exteriorizado em torno de nós, no éter, aqui registrado no éter, no universo. Registrado nas páginas indeléveis da nossa vida, que vão se virando e ali fica anotado tudo, cada ato, cada pensamento, cada sentimento. Por isso, rebelar-se não é uma boa escolha, porque o rebelado tem gravado, registrado nos cartórios, né, ali divinos, se assim podemos dizer, está registrado ali, reconhecido firme, assinado por nós, exatamente aquela história que nós vivenciamos, né? E o testemunho é a consciência. Então, temos que pensar a esse respeito. E ela vai andando aqui, explicando mais um pouco aqui, ó. A vida moderna, deixa eu ver se eu não estou pulando, de estresses e angústias, por sua vez, também desencadeia mecanismos de ansiedade, de fobias várias, que desgastam os núcleos do equilíbrio psicológico, com lamentáveis disfunções dos equipamentos físicos. Ou seja, nós trazemos um coração tumultuado, uma mente perturbada, que não vem de um passado glorioso. Ninguém é anjo aqui, nem eu, nem né, a torcida de qualquer time que vocês escolherem aí, né? Ninguém é anjo. Todos somos almas em redenção. Estamos fazendo ainda a nossa caminhada para a redenção. Nenhum de nós ainda é anjo. O único ser puro que passou por aqui foi Jesus. O único, e não vai passar outro.
E ele também não vai voltar fisicamente como alguém está esperando aí. Não vai baixar aqui na Terra de novo, vivenciar a vida que ele já viveu, porque ele não deixou nada para fazer. Esse é o detalhe. Jesus não deixou nada para fazer. O que ele fez é para sempre. É para toda a eternidade. Enquanto essa Terra durar, a sua mensagem vai vigir como um código, como uma lei de moral e de ética na história desse mundo, convidando a criatura a ir na sua direção. Ele falou, vinde a mim. Ele não falou, eu vou de novo a vocês. Né? É a gente que tem que ir a ele. Não é ele que vai vir de novo. Para quê? Para se mostrar de novo no meio da humanidade? E daí? Adiantaria alguma coisa? Não. Como não adiantou lá há mais de 2.000 anos atrás, também não adiantaria hoje. Então, o que ele veio fazer, ele fez. Deu-nos um código de moral e de ética, ensinando a gente, ó, segue, ninguém vai a Deus senão por mim. Está aqui, ó. Se vocês não me seguirem, vocês não vão ao Pai. Essa é a mensagem do Cristo. Então nós vivemos cheios de ansiedade, de fobias, de medos, que nada mais é do que o reflexo das nossas vidas passadas. O homem medroso de hoje, inseguro, né? Frágil de hoje, é o homem delituoso do ontem. Que hoje se vê diante das telas da consciência apavorado com aquilo que criou. E tem medo de novo de trombar, de cair nas mesmas esparrelas. Então, ele temeroso, ele tem várias fugas conscienciais, né? Que são a síndrome do pânico, as depressões profundas, as doenças psicossomáticas, as doenças imunológicas e outras tantas que existem aí, que são reflexos da consciência de culpa, do processo de fuga do espírito. Quando então tinha na mão a sua oportunidade, não a aproveitou. Então hoje tem a culpa. A culpa é terrível. Ela não resolve nada. E ela traz transtornos. Ela traz desequilíbrios para a mente, para o sentimento, para as interpretações em relação à própria vida. Né? Por isso que Jesus disse ao doutor da lei, ama e viverás. Então se a gente amar, a gente vai viver. Se a gente não amar, a gente vai vegetar. Nós vamos passar pela vida fazendo coisas, trombando, vivendo sensações, trombando aqui, trombando ali, para depois ter que reencarnar fragilizado como nós encarnamos. Fragilizados, cheios de ansiedades, de angústias, de depressões, de medos. E por aí vai, né? Vai mais adiante. As pressões contínuas que decorrem do trabalho, dos compromissos sociais, das necessidades econômicas, da tensão emocional e dos impositivos psíquicos desestabilizam o ser humano, que se torna vítima fácil de falsas necessidades de fugas, como recurso de buscar a paz, engendrando comportamentos autodestrutivos. Então, sentindo tudo isso, desequilibrado e perturbado, o espírito então acha que vai resolver o seu problema fugindo. Em vez do enfrentamento, a fuga. Bom, já que a minha vida material não é como eu gostaria que fosse, e eu tenho dificuldades, então eu vou beber. Vulgarmente falando, encher a cara. Vou beber à vontade, eu vou me alcoolizar bastante, assim eu não me lembro que eu tenho uma vida não como eu gostaria que fosse, e eu não preciso ficar pensando nessa vida. Então eu bebo. Bebo e estou fazendo o que com a bebida? Duas coisas. Me alienando, então perdendo tempo. Se eu não participo da vida, estou perdendo tempo. Em segundo, adquirindo débitos, porque eu estou destruindo o meu corpo, estou baixando a minha moral e prejudicando a mim e as pessoas todas no nível social que eu vivo. E aí, como é que fica? Resolve alguma coisa? Não. Então as fugas são terríveis. Então a pessoa ela vai mentir, ou ela vai roubar, ou ela vai partir para uma vida afetiva e irresponsável. Ela vai encontrar um meio de tentar fugir daquele sentimento de vazio, de fragilidade que se encontra. Quando, em verdade, diz a doutrina espírita, a resignação, que é o resultado da luta mais o auxílio que vem de Deus, essa é a resignação, ou seja, resignar não é cruzar o braço, é fazer tudo o que a gente pode em relação àquela situação que a gente vive. Então, eu faço tudo o que eu posso. A partir daí é com Deus. Então, se eu fiz tudo o que eu posso, não tem mais nada que eu possa fazer, então a partir daí é com Deus, isso chama resignação. Então, o espírito resignado, ele consegue dar grandes passos na sua evolução, porque ele continua
fazendo a sua parte. A única coisa que nos é pedido por Deus nesse mundo é que a gente faça a nossa parte, nada mais do que isso. Não é pedido para nós salvarmos o mundo, né? Fazermos coisas mirabolantes, mas diminuir as distâncias que existem entre o nosso próximo. Lembrando que nós vivemos na humanidade, essa humanidade tem fome, essa humanidade tem sede, essa humanidade tem dor, essa humanidade está frágil, precisa de uma palavra amiga, de um alimento, de um acolhimento. Lembrar que nós vivemos como irmãos numa humanidade e que a gente precisa sair do comodismo, vencer um pouco aquelas arrastamentos que a gente fica justificando o tempo todo para ir, então, em busca do trabalho renovador. Não só o material, mas também o trabalho no campo da beneficência, da caridade verdadeira, que vai nos moldando como espírito, ela vai modelando a nossa alma, ela vai trazendo valores ao nosso espírito que nós sentiremos na pele pelo bem-estar que nós experimentaremos, que apesar das dificuldades, estamos em paz. Há pessoas nesse mundo que vivem uma vida extremamente mais difícil que a nossa, muito mais difícil, que a gente não trocaria de lugar com eles. E eles estão em paz. São pessoas que estão em paz. Porque estão fazendo o máximo que podem para desempenhar os seus deveres diante da vida e serem pessoas melhores, né? Serem pessoas dignas diante da moral evangélica, da moral social, respeitando as leis, respeitando as pessoas. E esses espíritos estão subindo degraus. Com certeza, ao terminar a existência, o mal que os trouxe à Terra ficou lá embaixo. Acabou, ficou lá no patamar de onde saiu. Ele andou, ele evoluiu. Já pensou a gente chegar no mundo espiritual e perceber que não subiu um degrau? Ou que subiu quando podia ter subido 4, 5, 6, 7 degraus. Fala, meu Deus, mas que miséria. Olha para os pés e fala assim, mas é aqui que eu estou, mas eu saí dali. Ou olhar em volta e perceber que não foi. Né? Por exemplo, o suicida percebe que não andou, né? Porque ele vai ter que recomeçar do mesmo lugar. E assim por diante. Não só o suicida, porque não é apenas o suicida, não. A gente mesmo pode perceber numa existência onde o progresso foi pequeno. Então, o comportamento que a gente escolhe para fugir de tudo isso, que é os comportamentos autodestrutivos, eles não vão nos ajudar. Não adianta a gente se rebelar contra Deus. Vocês acham que a gente consegue ofender Deus? A gente se rebela, não acredita nele, fala que ele não existe. E tal. Vocês acham que o Criador está preocupado com isso? Não está, porque ele sabe que a nossa história é nossa. Sois artífices da vossa própria imortalidade. Livro dos Espíritos. Nós vamos edificando o nosso próprio futuro. Ele nos criou com um determinismo, para sermos anjos puros. Isso vai acontecer. Agora, o tempo que isso vai acontecer é problema nosso. Se um mundo não evoluir e a gente não se adaptar a ele, a gente vai para outro mundo e continua evoluindo. Porém, muitas vezes, à custa de muita dor, de muita privação, de muito sofrimento, que são escolhas do Espírito. Sofrer não é uma determinação dos códigos divinos. Não existe na lei divina um artigo dizendo assim, o homem precisa sofrer para evoluir. Não existe isso lá. O sofrimento é decorrente da rebeldia do Espírito, da transgressão das leis naturais, das leis divinas. Ele é consequência. Ele não é um artigo, uma lei. Só tem um artigo a lei divina. Chama-se amor. A lei se encerra no primeiro artigo. Pronto, acabou ali. Não tem desdobramento desse artigo. Não tem emenda, não tem nada. Só tem um artigo lá. Amor. Artigo 1. Amai-vos. Jesus falou. Amai-vos uns aos outros. Esse é o único artigo da lei divina. Inclusive, Jesus acrescentou esse mandamento à lei. Tinha 10 mandamentos, ele foi lá e botou o 11º. Olha a autoridade desse Espírito. Né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o 11º mandamento da lei divina. Então, é o único. E se a gente não ama, naturalmente, nós vamos acabar dentro dos processos dolorosos por escolha nossa. As fugas nos levam a essa perturbação. E esses comportamentos irregulares, negativos perante a moral cristã, eles são autodestrutivos. Né? O que Jesus disse à mulher equivocada? Ele não absolveu ela das consequências.
Ela disse, o senhor não vai me condenar? Ele disse, alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Agora, vá e não peques mais. Porque se você continuar pecando, o que vai acontecer? Pior do que ser apedrejado é perpetuar as consequências funestas do erro, que vão se desdobrando nas existências do espírito. Isso é pior do que ser apedrejado, porque o espírito é imortal. Se o corpo morre, a alma continua vivendo, mas e a consequência? A consequência não morre com o corpo. A consequência acompanha o espírito. Por isso que ele falou para ela, vá e não peques mais. E depois acrescenta lá no texto, para que não te aconteça coisa pior. O que é pior do que ser apedrejado? É perpetuar as funestas consequências do mal continuamente praticado. Há coisas que nós fizemos que estão ecoando no tempo e que nós vamos nos encontrar com elas. Por isso a gente tem que parar de gerar malefícios. Parar de gerar malefícios, principalmente, como diz nesse texto, especialmente falando, na questão do comportamento. Como eu estou me comportando? O assunto é comportamento, então como é que eu estou me comportando? É um dos itens da nossa melhoria moral. Comportamento, como nós nos comportamos. Lembrando que nós não estamos sozinhos, mesmo que façamos alguma coisa escondido. Isso tem reflexo coletivo, especialmente com aqueles com quem nós estamos ligados afetivamente, mas também para a humanidade toda. O meu pensamento, o meu sentimento, ele emana, ele sai e vai encontrar ressonância naqueles que pensam e sentem como eu, alimentando o mal, as paixões negativas dos outros também. Ah, quer dizer que um pensamento ruim meu, uma paixão negativa minha, ela pode ajudar um outro a cometer um erro? Pode. Aí a gente olha para aquele crime lá na televisão, né? Que a gente vê lá e fala que não tem nada com isso. E fica atacando pedra ainda, querendo que a pessoa seja condenada, cozida em óleo, né? Moída. Tudo de mal você deseja para aquele infeliz que está lá naquela tela. Esquecendo que o nosso mal alimenta o comportamento dele. O nosso mal, em algum plano, em algum momento, ajudou a alimentar o comportamento dele. Somos interdependentes, vivemos conectados como humanidade. Por isso que Jesus falou, vigia e ora. Né? Prestar atenção, mudar o comportamento. A única maneira de ser feliz é mudando o comportamento. Não tem outro jeito de ser feliz. Só tem um jeito de ser feliz, mudando o comportamento. Para a gente não ficar repetindo as experiências que nós já somos viciados nelas. Que vem conosco, as tendências, chamadas tendências, os arrastamentos, que Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que eles existem, mas eles não são irresistíveis. Porque nós temos o livre-arbítrio, está lá no Evangelho. Existem os arrastamentos, é verdade, diz o Espírito lá, não é mentira. Porém, eles não são irresistíveis, porque nós temos livre-arbítrio. Por mais que eu tenha vontade de fazer uma coisa, eu tenho a decisão de não fazer, escolher não fazer. Porque a partir do momento em que eu faço, eu estou implicado na consequência do meu ato. Então, na dor eu vou tentar resolver pela fuga. A fuga não resolve. Complica tudo. Ela complica mais ainda. Cada vez que por fuga eu faço algo que eu não devo, mais complicado ainda eu estou. Né? Se eu estou amargurado com alguma coisa, em vez de buscar na prece, no trabalho no bem, nos amigos, nos conselhos, nas boas coisas, nas obras do bem, eu vou lá e bebo, para poder dizer assim, afogar as mágoas. Quem diz que cachaça afoga mágoa? Bebida afoga mágoa. Pode afogar a gente, né? Numa dessas bebidas eu posso me entalar lá e ficar afogado, mas não afoga nada, pelo contrário. Cria mais complicação ainda. Ou a droga, ou o comportamento irresponsável, sai por aí, pega um carro... Vou tirar a minha ansiedade e sair na rodovia na contramão a 250 km por hora. Isso vai resolver alguma coisa? Não vai. Eu vou encontrar alguma coisa aí pela frente e ainda posso complicar a vida dos outros ainda, né? Cometendo um crime comigo e com os outros. Desequipado psicologicamente para os enfrentamentos incessantes, sentindo-se incapaz para acompanhar e absorver o desenvolvimento tecnológico, toda a parafernália dos divertimentos que induzem ao consumismo rigoroso e insensato, o indivíduo de temperamento tímido perturba-se, desistindo de progredir, ou se engaja na loucura generalizada, autodestruindo-se igualmente,
através da excitação e da insatisfação, da competitividade com os seus intervalos de fastio e amargura, buscando nos alcoólicos, no tabaco, no sexo, nas drogas, os estímulos e as compensações para substituírem o cansaço, o tédio, a saturação diante do que já haja conseguido. Comentei antecipadamente esse item. Comentei antecipadamente o item, né? Então é isso que a gente vai tentar suprir aquele estado de alma com uma fuga, né? Vou fugir para algum comportamento. Ou o culto excessivo ao corpo, ela não colocou, mas é muito em moda hoje, né? A pessoa vive 23 horas na academia, dorme 1 hora, acorda dentro, se não pudesse colocar um colchonete lá dentro, acordar lá dentro, ou as cirurgias de correção que não acabam nunca, né? A pessoa já fez 85 cirurgias corretivas e não parou ainda. Isso quando ela não tinha nada, né, para corrigir. Ela já fez 85 e não parou. E vai por aí. Não adianta isso, porque não é o exterior que está nos incomodando. É ruim fazer os nossos exercícios? Não. Fazer academia não é. Cuidar do corpo? Não. Tem alguma vontade de corrigir alguma coisa? Pode corrigir. Não tem problema nenhum. Né? Não gosta da orelha, do nariz, da boca, sei lá do que, vai lá, né? Dá um jeitinho lá e tal. Agora, há um tempo atrás eu li numa matéria que um médico americano determinou lá, ele contando as suas experiências de consultório, né? De clínica, sei lá como é que chama lá, das cirurgias dele, ele diz lá que uma pessoa, ele tinha feito já 17 cirurgias corretivas no nariz de uma paciente, e quando ela chegou para mudar de novo, ele falou assim, não faço mais, porque se eu mexer no seu nariz, ele não vai parar no seu rosto mais. Ou seja, já danificou de tal forma que não tem mais como corrigir. Porque o que é isso? É o nariz o problema? Não é. Não é o problema, não é o nariz. A insatisfação da criatura com ela mesma leva ela a ficar procurando fora de si a causa disso, quando em verdade está no próprio sentimento. Um sentimento muito grave faz isso. Um sentimento muito grave tem o poder de fazer a gente ficar muito preocupado somente com a nossa estética, né? É o chamado egoísmo. Se eu estou muito preocupado comigo mesmo, com a minha aparência, que eu posso me preocupar, não há problema nenhum. A gente pode cuidar do corpo, pode cuidar da aparência, pode cuidar do que for, da roupa, não há nada de mal nisso. Ah, eu quero comprar uma roupinha nova, ótimo, eu também gosto. Não há problema nenhum. Né? Agora, quando a pessoa já tem 1000 vestidos, 42 calças, 159 pares de sapato, com mais 300 em vista de comprar, tem alguma coisa errada, né? Então, o egoísmo significa que eu estou só focado na minha vida. E focar-se em si mesmo, sendo uma criatura que tem um monte de defeitos e mazelas, não é muito bom. Ficar com o olhar pura e simplesmente nas próprias necessidades, porque elas são insaciáveis para um espírito imperfeito que precisa ainda conquistar valores, para agradecer a vida que tem, agradecer o corpo que tem, agradecer a família que tem, os amigos, os amores, o trabalho. Nós somos ainda incapazes desse sentimento. O egoísta nunca agradece. Né? O egoísta nunca agradece. E a gratidão é um dos segredos da felicidade nossa. Quem é grato é feliz, é satisfeito, é alegre, é jovial. O ingrato é amargo, duro, inflexível, sofrido, tem uma aparência horrível, independente do que ele faça. Porque a beleza do espírito, que se transporta para o exterior, ela que faz com que você olhe no espelho e a despeito de como seja a tua forma, você se sinta bem com o que está olhando, ela vem de dentro do sentimento. Ama e viverás, diz Jesus ao doutor da lei. Se tem amor, tem beleza. Se não tem amor, tem horror. Aí o espírito olha para o espelho e fica horrorizado, porque ele se enxerga egoísta, mesquinho, duro, flexível. E ele percebe aquela dureza e fica horrorizado diante daquilo. E fica tentando mudar o exterior para ver se acostuma melhor com aquela imagem, que na verdade é o reflexo do seu próprio íntimo. Né? Então a gente precisa pensar nisso.
precisa ter essa visão otimista, parar de reclamar. Nós reclamamos demais. Tudo, qualquer coisa, a gente está reclamando, lamentando, está sempre reclamando da vida, né? E procura os outros para emprestar o ouvido para reclamar ainda, intoxicando os outros. Sabe quando a gente vai reclamar da vida da gente para os outros? A gente está jogando lixo, vomitando toxina, sujeira em cima do outro. Diferente de uma terapia, onde a pessoa vai questionar, vai conversar sobre a sua vida, sobre suas necessidades, sobre os seus sentimentos, sobre o seu mundo íntimo. Aquele que só quer reclamar não quer ajuda. Ele está rebelado. E o rebelde não tem a aprovação da lei divina. O rebelde colhe o fruto da sua rebeldia, que é cada vez mais insatisfação, cada vez mais angústia, cada vez mais amargura. Você quer morrer de amargura? Começa a reclamar da vida. Ah, esse dia está horrível, esse sol, esse não sei o quê, esse marido, essa mulher, esses filhos, esse trabalho. Começa a reclamar. Começa a reclamar que você vai perceber em uma semana como fica o teu coração, a tua cabeça. Você começa a se perturbar profundamente. Buscar ajuda é uma coisa, reclamar é outra. Há quem, durante uma entrevista, não te escuta. A pessoa só quer falar. Mas ela não quer só falar porque ela quer desabafar, é porque ela não quer escutar. Ela não está interessada na solução, ela quer reclamar, porque ela está rebelada. Ela está rebelada contra a lei divina, contra a vida, contra o que ela tem que fazer. Então ela está rebelada, então ela só quer reclamar. Diferente daquele que busca um conselho, uma diretriz, um direcionamento para começar a pautar as suas necessidades. Esse te escuta. E ele coloca em prática, ele começa a colocar aquilo em prática, porque ele quer realmente uma ajuda. O que só reclama não quer ajuda. Nem na terapia ele não se resolve. Fica 10, 15, 20 anos fazendo terapia e não se resolve. Por quê? Porque ele não quer resolver, ele só quer reclamar. Está rebelado. Rebelado contra a própria vida. Então a gente precisa prestar atenção, né? O egoísmo é o sentimento que faz a gente ficar focado naquilo que a gente acha que devia ser a nossa vida. Esse é o nosso problema. A gente acha que a nossa vida devia ser daquele jeito. Mas se ela tivesse que ser daquele jeito, ela não seria? Será que Deus se enganou em autorizar, em permitir a vida que a gente tem? Será que ele se enganou? Será que ele estava lá fazendo alguma coisa e não viu que um anjo pegou lá, né, uns negócios lá e fez a nossa vida de qualquer jeito? Será que a gente imagina que foi assim? Não, Deus permite, não é Ele que nos dá a vida como ela é. Ele permite que a gente tenha a experiência que a gente precisa, conforme as necessidades de cada um de nós. Então, a gratidão é o sentimento que nos enobrece, que leva-nos a um estado de alma para que tudo na nossa vida funcione. Se você quer que a tua vida funcione, tudo funcione, eu quero que a minha vida funcione, então eu preciso começar a agradecer. Ser grato, não da boca para fora. Senhor, eu sei que está doendo, mas muito obrigado pela vida que eu tenho. Está doendo, eu estou com dificuldades, meus sentimentos não estão bons, mas muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado pelas experiências que estão me ajudando a ser uma pessoa melhor. Muito obrigado por eu estar tendo a oportunidade de resgatar o meu passado. As dificuldades que, porventura, eu não me lembro, mas elas existem em mim. Porque o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Então, se eu estou passando, é porque, na verdade, eu tenho essa necessidade. Me ajude a compreender, a aceitar, a ter forças. Depois de uma prece dessa, está lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós pedimos forças a Deus, reconhecendo a nossa pequenez e as nossas fragilidades, nunca nos é negada essa força. Nunca. Ou seja, nós recebemos imediatamente. Quando a gente inicia esse tipo de prece, alguém já está do nosso lado ouvindo a nossa prece. Pronto para nos atender. E num tempo muito curto, fazendo isso, a nossa vida começa a se modificar. Então nós precisamos pensar a esse respeito. Se quisermos ser felizes. Não ficar se comparando, né? Fazendo comparações com a vida dos outros. Cada um está como precisa. E as coisas que nós vemos não são exatamente como nós vemos, porque cada um enxerga a vida, o outro, o mundo, conforme os seus valores. Então pode ser que aquilo que eu estou enxergando não seja exatamente o que eu estou vendo.
Se não fosse assim, as pessoas mais bem-sucedidas desse mundo não tirariam a própria vida, como tem aí um histórico enorme, quando pessoas com muita dificuldade sobrevivem felizes e bem, pessoas que têm tudo, vivem literalmente em berços de ouro, como diz a linguagem bem popular, né? E tiram a própria vida. A minha vida não tem sentido. E tiram a própria vida. A gente mostrar que a vida, ela é interior, ela não é exterior. Sempre que a gente tentar encontrar razões das coisas fora, nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar dentro de nós. A velocidade que assinala os acontecimentos odiernos supera as suas resistências emocionais. Deixa-se conduzir, a princípio, sem dar-se conta do excesso de carga psíquica, para depois automatizar-se, sem reservar-se períodos de autorrefazimento, para a renovação, para o encontro consigo mesmo, e uma análise tranquila das metas em desenvolvimento, elaborando e seguindo uma escala de valores legítimos, a fim de não consumir as horas e as forças nas buscas impostas pelo contexto social no qual se encontra e que não lhe corresponde às aspirações íntimas. Cada um de nós sintoniza no mundo em que vivemos com aquilo que nós estamos espiritualmente buscando. Então, muitas vezes, se eu sou uma pessoa ambiciosa e sou frágil por experiências mal sucedidas do passado, eu vou ver na sociedade, no mundo, coisas que me atraem e que, não podendo realizá-las, eu fico frustrado, eu fico amargurado, eu fico angustiado. Quando, em verdade, eu só estou sintonizado com aquilo porque aquela é a minha realidade íntima. Por isso que a pessoa sintoniza. Não é que o progresso e a melhoria de vida material está errado, não. Mas quando é o único objetivo do espírito, ou seja, quando para ele ser feliz é unicamente construir uma fortuna, se é essa a visão nossa, então tem alguma coisa errada. Eu estou sintonizado com o objetivo social, com esse, porque intimamente é o meu sentimento. É o produto daquilo que eu já vivenciei em todas as minhas vidas, que me leva agora a só buscar isso. E quantos só buscaram aquilo que era o móvel das suas paixões e se destruíram depois? Isso em todos os sentidos. O sentido afetivo, quantas pessoas move céus e terras para, forçadamente, muitas vezes, ter uma pessoa do seu lado. Aí casa, 2 anos depois está separando, numa verdadeira guerra nuclear. Só faltou explodir a bomba atômica, porque o resto já explodiu ali dentro daquela relação, né? Já virou um hecatombe ali, não tem mais nada para se sobrou, só tem caco ali. Mas não moveu céus e terra para se aproximar daquela pessoa? Mas por quê? Porque aquela busca, aquele móvel, a todo e qualquer custo, tinha raiz onde? As paixões, frustrações e fugas do espírito. Não era verdadeiramente uma busca por uma afetividade, por um coração para constituir um lar, para ter uma família. Não, era uma busca apaixonada, louca, que leva depois o espírito a desaguar numa cachoeira onde ele cai e se arrebenta lá embaixo. Acha que é um mar de águas tranquilas, de repente encontra uma queda e lá se arrebenta todo. É o que ela fala aqui. Buscas com as quais de coisas com as quais nós sintonizamos. No mundo tem de tudo. Mas com o que eu sintonizo? É a pergunta que eu tenho que fazer, não é? Estou sintonizado com o quê? Porque no mundo tem de tudo. E onde está a nossa sintonia, nós temos que prestar atenção. Isso é bom? Isso está correto? É para cá que eu devo ir mesmo? Refletir, meditar, saber voltar atrás, procurar ajuda, para não mergulhar nessas tensões e ansiedades que levam a gente o quê? A destruição para realizar coisas que têm relação com as nossas paixões. Né? Aí ele fala aqui que a pessoa esquece de se refazer, se renovar, para um encontro consigo mesmo, né? Seguindo uma escala de valores legítimos e não de paixões, né? Construir valores legítimos. O Espiritismo ensina em toda a sua obra, e a Joana também nessa obra, que a prática do bem é o único caminho para o nosso refazimento espiritual, para o nosso soerguimento. É a prática do bem. É no bem que a gente vai mudar a nossa natureza, na preocupação com o semelhante, com a dor, com a privação, com aquilo que é do outro, que a gente vai desenvolver valores que vão dar sustentação para a nossa vida. Viver em torno do umbigo é egoísmo. Querer realizações somente para nós é egoísmo.
Eu quero viver bem, eu quero morar bem, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter uma pessoa legal do meu lado, eu quero isso, eu quero aquilo. Só para mim. Os outros. Então, a pessoa faz da sua vida esse objetivo da vida dela. Ela corre em torno desses objetivos e isso, pura e simplesmente, não dão nada, porque faz parte de uma carência do Espírito, coisa que ele traz. A gente corre atrás de uma coisa, né? Muitas vezes é desonesto nos nossos propósitos, não é verdadeiro, corre atrás até fazer alguma coisa que não devia. Depois que faz, fica tentando remendar e tentando desfazer a consequência, quando não é possível desfazer a consequência. Toda ação tem uma reação e ela precisa se cumprir. Essa reação precisa se cumprir para que se desfaça aquilo que foi feito e o espírito volte à sua normalidade. Então nós precisamos pensar sobre isso, né? Que os comportamentos autodestrutivos, eles nos levam pura e simplesmente à falência do objetivo que nos trouxe à Terra. O objetivo que nos trouxe à vida é a de sermos melhores. Melhores do que quando a gente chegou aqui. Trouxemos várias necessidades. E o fato da gente se sentir desajustado em relação à própria existência, coisas que a gente sente muita falta, muita carência, ali está um sinal vermelho para nós. Pare. Você já caiu aqui. Você já tem fraquezas nessa área. Então pare. Né? É um sinal vermelho para a gente chegar e parar o veículo e olhar, esperar o sinal abrir. Talvez não abra nessa vida. Talvez o sinal da realização material, por exemplo, não abra nessa vida para mim. Porque eu pedi que o sinal ficasse fechado. Talvez a saúde que eu almejava, daquele jeito que eu queria, o sinal está com sinal vermelho. E só vai abrir na outra existência. Não vai ficar verde para mim agora. Porque eu preciso ficar parado naquela experiência para aprender. E assim por diante, em todas as situações. Eu não sou uma pessoa afetivamente realizada. Pois é, já foi em algum tempo. E o egoísmo fez a gente abrir um sinal vermelho para nós. Agora estamos ali. E olha que Deus é misericordioso e não deixa a gente sozinho. Coloca ainda em torno de nós muitos amores, muitos corações. Não é exatamente talvez o que a gente queria. Mas pode ser que o sinal vermelho fique parado para essa vida e não abra o verde para a nossa vida naquele momento ali. Porque nós precisamos da experiência daquele jeito. Então Jesus, na sua bondade, no seu amor, nos ensinou que o amor é a ponte de luz que nos tira da treva onde nos encontramos, para a plenitude de onde devemos chegar. Quando o coração matricula-se na escola da esperança, da gratidão, quando procura amar, naturalmente produz luzes que tornam mais visíveis os objetivos verdadeiros da existência. Quem ama é feliz. Não porque tem todas as necessidades supridas, mas porque não cria necessidades de coisas que não precisa. Mas, ao contrário, agradece supremamente a vida, trabalhando, se esforçando para crescer e ser feliz. Que a tua bondade, Senhor, nos alcance o coração. Que as luzes do teu amor nos inundem, iluminando-nos o coração sombrio, para que possamos ter paz. Que seja sempre feita a vontade do Pai Celeste, como nos pronunciamos em oração, para que a vida nos seja profícua e melhor. Obrigado, Senhor. Assim seja.